Bom, vamos aqui para o nosso vídeo 4, né? Causas da sazonalidade, né? O que causa sazonalidade, né? O que faz com que aumente ou diminua aí o consumo de determinados produtos? Então, você tem aí causas climáticas, causas festivas, comportamentais, políticas, financeiras, sociais, né? Todas elas, de alguma forma, acabam impactando o consumo de bens, né? Por exemplo, se o governo estabelece uma política de empréstimos a baixo juros, baixo custo aí para reforma de casas, o consumo de materiais de construção aumenta bastante, né? As pessoas vão pegar esse crédito para reformar a casa e vai ter um grande consumo de material de construção, né? Bebidas, cerveja, Coca-Cola, Guaraná, isso aí na época do carnaval há um grande consumo, aumenta bastante o consumo de bebidas, né? Então na época de carnaval, bastante isso daí. Alimentos, sorvetes, bolos de Natal também ocorre no período natalino. Vestuário, né? Maiôs e sapatos normalmente no verão, né? Enfim, fogos de artifício na época de São João, pelo menos no Nordeste, há um grande aumento, né? Enfim, quando você tem que nem agora nós estamos tendo aí essa pandemia aí, os médicos, né? Você vai ter um grande consumo de médicos, né? Todos os médicos estão super ocupados aí para atender todo mundo, né? Enfim, são essas causas sazonais, são coisas que acontecem, mas não é sempre, né? São sazonais. Períodos em período acontece, às vezes não acontece. Você não tem uma previsão sobre isso, né? Bom, vamos ver aqui também medidas de capacidade, né? Que eu falei para vocês. Medida de capacidade de insumos e produtos para diferentes operações. Por exemplo, a operação fábrica de ar-condicionado, né? Você tem duas medidas, né? A medida de capacidade de insumo e a medida de capacidade de volume de produção. Então, eu posso dizer, ó, numa fábrica de ar-condicionado, horas disponíveis, hora de máquinas disponíveis, é uma medida de ar-condicionado, ou então número de unidades por semana. Essa aqui é a mais usada, né? A que tiver em negrito é a mais usual para você falar sobre capacidade, né? Hospital, leitos disponíveis ou número de pacientes tratados por semana. Então, leitos disponíveis é a unidade de capacidade mais usual. Teatro, você tem aí número de assentos, que é a capacidade mais usual, ou então número de clientes entretidos por semana, é uma outra forma de medir também. Universidade, número de estudantes, né, é a medida de capacidade dela, ou estudantes graduados por ano, né? Loja de venda varejo, então a medida de capacidade mais usual é área de vendas, ou então número de itens vendidos por dia. Companhia aérea, né? Medida de capacidade de insumo mais usual é número de assentos disponível no setor ou número de passageiros transportado por semana. Companhia de eletricidade pode ser tamanho do gerador, mas a mais usual é megawatts-hora de eletricidade gerada. E uma cervejaria, a medida mais usual é litros por semana, mas você também pode ter volume dos tanques de fermentação. Tá certo? Vamos para outro aqui. Medida de capacidade. O mais usual é utilizar o volume de produção, né, como medida de capacidade. Fábrica de alumínio, tonelada por hora. Fábrica de aço, tonelada por hora. Fábrica de automóveis, unidade por minuto, por hora, por mês. Parque temático, pessoas por hora. Reprodutora de cópias, número de cópias por mês. Então essas são as medidas de capacidade mais usuais que nós temos, né? Bom, nós temos a capacidade dependente do mix de atividades, né? E volume de produção depende do mix de atividades. Então, essas são dois parâmetros que restringem a minha capacidade. Aqui nós temos um desenhozinho que vai mostrar a parte de demanda. Nós vamos ver um pouquinho de demanda agora. Demanda dependente,
e demanda independente, né? E essa demanda dependente e independente tem a ver com mix aí, né? Então, demanda dependente é uma demanda planejada. Por exemplo, uma fábrica de automóveis, ela consome 5 pneus por automóvel, tá certo? Então, eu sei que cada carro que for fabricado na Volkswagen, na Fiat, na Toyota, na Honda, vai ter 5 pneus. Então é só ver com a montadora quantos carros ela vai planejar por mês, que eu já vou ter que saber quantos pneus eu vou ter que fazer por mês. Então é uma demanda dependente, depende do número de carros, tá certo? E eu tenho uma outra demanda que é chamada demanda independente, né? Que é, por exemplo, aquelas oficinas, né, que nós temos aí, né, onde eu vou lá e troco os pneus, né? Chego lá e, ó, vamos trocar os pneus aí e tal, e você chega com o carro lá. E o dono dessa borracharia, uma borracharia, essa loja de pneus, ele nunca sabe quantos carros vão vir. Então é um negócio meio aleatório. Pode ser um carro, 2 carros, pode ser 100 carros. Então é uma demanda independente, ela não depende de nada. Ela vai acontecer, talvez um fator assim, vai ter uma férias, o pessoal vai ter que parar para fazer uma revisão no carro, então aumenta o número, ok? Bom, então vejamos aqui, ó. Demanda dependente. É a demanda relativamente previsível devido à sua dependência de alguns fatores conhecidos. O planejamento e controle concentra-se na consequência da demanda dentro da operação. O MRP, Planejamento das Necessidades Materiais, é uma abordagem desse tipo de demanda, né? Então o MRP ele considera nos seus estudos uma demanda conhecida. Então eu sei quanto é que vai ser a demanda e eu faço o meu planejamento baseado naquela demanda. E no caso, como eu disse aí, exemplo, fornecedor de pneus para uma fábrica de automóveis. Já na demanda independente, né, na demanda independente, eu tenho algumas operações têm que tomar decisões sobre como suprirão a demanda sem ter qualquer visibilidade firme ou antecipada dos pedidos dos consumidores. Exemplo, loja de venda e troca de pneus, supermercados. Nesses casos, toma-se a decisão baseada em experiência e conhecimento do mercado, né? Você não sabe quanto é que um supermercado vai vender, né? Pode vender pouco, pode vender muito. Por exemplo, agora com essa pandemia aí, os supermercados praticamente foram limpos, né? Houve um excesso de compras aí para o pessoal fazer estoque. Resposta à demanda, né? Então, quando eu tenho uma demanda, eu posso fazer 2 coisas, 4 maneiras. Fazer para estoque, então a minha empresa vai fabricar e vai deixar lá no estoque, porque sabe que vai consumir. Montar contrapedido, né? Eu vou ter o produto semi-acabado, né? Mas não está concluído. Então lá tenho todas as peças e assim que sai um pedido eu monto, né? Fazer contrapedido, então eu só começo a comprar as matérias-primas, preparar tudo quando tem um pedido certo. E recursos contra pedido, né? Que é buscar tudo, né? Fazer contra pedido e buscar tudo. Então vamos lá. Fazer para estoque, make to stock, é produzir bens e serviços para o estoque com antecedência em relação a qualquer pedido firme. Exemplo, construtores vão construir casas ou apartamentos padrões baseados em pré-projetos antes de qualquer demanda firme. Cinemas e teatros também trabalham dessa maneira. Seus espetáculos são produzidos sem considerar o nível de demanda. Tenha 50 pessoas, o cinema vai passar o filme. Montagem sob pedido, assembly by order. Montar os bens e serviços e entregar quando requerido pelo cliente. Exemplo, computadores personalizados, né? Eu vou solicitar que tenha uma memória maior, tenha uma tela melhor para jogos, enfim, eu vou fazer um pedido à parte para ele, né?
Então, montagem sob pedido, assembly by order. Então, eu tenho também outro pedido, é obter recursos contra pedido, né? Pedido encomenda, research to order. Cada pedido aciona a atividade de planejamento e controle. Então, eu vou solicitar e só depois que eu solicitar que o pessoal vai comprar o material, vai programar tudo e vai construir o que eu pedi, né? Cada pedido aciona as atividades de planejamento e controle para organizar a produção. Exemplo, construtor especializado de casas. Só vai começar o processo de planejamento e controle da construção de uma casa quando requisitado pelo cliente. O material necessário para construir será comprado somente quando os prazos de construção e a natureza da casa estejam definidos. Essa é uma maneira. O outro é fazer contrapedido, né? Montagem por encomenda, make to order. Manter em estoque a maior parte dos recursos requeridos para satisfazer o seu cliente. Exemplo, centro de congressos, que tem seus próprios recursos, mas somente começa a planejar um congresso quando tem um compromisso firme, né? Bom, aí nós temos alguns métodos alternativos de capacidade. Né? Um é ignorar flutuações e manter os níveis da atividade constante. Eu não mudo. Estou produzindo 100, não interessa se subiu ou desceu a demanda, eu continuo produzindo 100. Segundo, ajustar a capacidade para refletir as flutuações da demanda. Né? Política de acompanhamento de demanda. Significa o quê? Se a demanda sobe, eu aumento a capacidade. Se a demanda desce, eu diminuo a capacidade. Se a demanda sobe, assim por diante. E 3, tentar mudar a demanda para ajustá-la à disponibilidade da capacidade, que é a gestão da demanda, né? Então, essa é a terceira possibilidade. Então, vamos ver cada uma delas aí, né? Políticas de capacidade constante. A capacidade de processamento é estabelecida em um nível constante durante todo o período de planejamento, sem considerar as flutuações da previsão de demanda, né? Políticas de acompanhamento da demanda. Ao contrário de uma política de capacidade constante, tenta ajustar a capacidade bem próxima dos níveis da variável da demanda. Essa política se aplica mais às operações que não podem estocar a produção. Então, aqueles produtos que são perecíveis, normalmente trabalham dessa forma. Vamos lá. Política de acompanhamento da demanda, né? No caso em que a produção pode ser estocada, a política de acompanhamento da demanda pode ser adotada para minimizar ou eliminar estoques de produtos acabados. E utiliza-se de métodos para ajustar a capacidade. O primeiro método é hora extra e tempo ocioso, variar o tamanho da força de trabalho, usar pessoal em tempo imparcial e subcontratação. Então isso faz com que a minha capacidade fique variando. Aqui nós temos os gráficos mostrando, né, cada um deles, né? Fazer para estoque, né? Eu já tenho tudo pronto. A minha demanda seria só o tempo da entrega, né? No caso, no segundo quadrado, eu aqui fazer contrapedido. O meu tempo de demanda é fazer, eu já comprei, o material já está comprado, é só fazer e entregar. Que é fazer contrapedido. O terceiro aqui é recursos contra pedido. Aqui eu não tenho nada, eu vou ter que, a minha demanda vai ser desde o tempo do comprar, fazer e entregar. E nesse último aqui, montagem sob pedido. Eu já comprei o material, já fiz o material, é só montar e entregar. Tá certo? Então já está tudo pronto, só montar e entregar. Ok? Aqui fala de um artigo da Unilever, eu vou mandar para vocês depois esse artigo da Unilever e Walmart, tá? Para vocês darem uma lida, tá certo? E por último aqui, nós temos aqui a geração, nós temos aqui política de acompanhamento da demanda, né? Que é a gestão da demanda, que é gerenciar a demanda, reduzir custos e melhorar serviços. Alterar demanda, aumento de preços, pacotes promocionais. Então, como é que eu faço essa gestão da demanda? Ou eu reduzo o custo e melhoro o serviço, ou eu aumento o preço e faço pacotes promocionais. É o que normalmente as companhias aéreas fazem, né? Quando as vendas caem, eles fazem pacotes promocionais. Quando
Quando as vendas aumentam, elas aumentam o preço. Produtos e serviços alternativos. Desenvolver novos produtos com padrão de demanda diferente ao longo do ano para preencher os períodos de baixa demanda. Então, as empresas também normalmente fazem mais de um tipo de produto para poder preencher aqueles vazios de sazonalidade. Bom, políticas alternativas de capacidade. Na prática, a aplicação de apenas uma política é extremamente raro, né? O que ocorre é uma combinação das mesmas, buscando atender objetivos competitivos, operacionais, redução de estoque, custo, minimização de investimentos de capital, abordagem ágil e orientada para os clientes em todos os momentos. E aqui por último, né, estou passando aqui, vai ter um exercício para vocês, para fazer em grupo, que é um estudo de caso, né, de bolos de fruta, Fine Country, que eu vou mandar para vocês depois do material, que nós vamos ter aula hoje, depois, dia 21, não tem aula, só dia 28, né? Para vocês verem aí se é possibilidade, para ver se para preparar esse trabalho, vamos ver aí, pelo menos começar a fazer esse trabalho até dia 28. Tá bom? Vamos parar por aqui.